Nós estamos na Assembleia de Deus, eu estou com o pastor Samuel Câmara. Olha aqui, o centenário da Assembleia de Deus. Na verdade, isso está acontecendo este ano e nós escutamos muito falar, acho que a cidade toda e o estado todo está escutando falar. E eu encontrei o Samuel na inauguração do Palacete de Bolonha, e quando ele me falou do centenário, eu ainda falei para ele, olha, então eu te devo uma entrevista, que eu quero saber como funciona isso. Até porque, Samuel, essa igreja nasceu aqui, né? Essa daí tem gosto de maniçoba. Ela é de Belém do Pará. Nós costumamos dizer que ela é um patrimônio histórico cultural que orgulha Belém. E Belém pouco sabe disso. O Brasil e o mundo, 176 países, conhecem, amam Belém, oram por Belém. E agora chegou a vez de Belém descobrir esse patrimônio dela e também do mundo todo vir aqui a Belém conhecer nossa cidade. Vai ser ótimo. Agora, vamos aqui tentar resumir rapidinho, só para as pessoas poderem, as pessoas que não conhecem a história, poderem saber um pouco. Quem foram os fundadores da igreja, da onde eles vieram e como é que surgiu esse início aí? Qual é a história desse início? Daniel Berg e Gunnar Wingren eram dois jovens suecos, solteiros, de 25 anos em torno, mas moravam nos Estados Unidos, em Chicago. E lá em Chicago, num culto religioso, alguém, tomado por Deus, disse que eles deviam vir para o Pará. Sem que soubesse de nada, eles foram à biblioteca, descobriram que existia esse lugar chamado Pará, embarcaram num navio de terceira classe e 19 de novembro desceram aqui em Belém do Pará, dois suecos. E aí, a partir daí, fundaram a Assembleia de Deus. Sempre foi a Assembleia de Deus? Não. Ela, quando começou com Missão da Fé Apostólica, em 1911, até 1917, quando eles resolveram denominar de Assembleia de Deus. Bom, aí a Assembleia de Deus ficou só aqui, na nossa região, durante quanto tempo? Quanto tempo levou para que ela pudesse começar a conquistar outros estados? É super interessante, porque a Assembleia de Deus é uma igreja predominantemente missionária. Em 1913, ela mandou o primeiro missionário para Portugal, já 2 anos só do seu início. E em 1912, ela já começou a mandar paraenses, belemenses, para o Nordeste, como Maceió, de modo que em qualquer lugar do Brasil, em 176 países do mundo, há sangue e suor de paraenses que foram pioneiros da Assembleia de Deus, que é o maior movimento evangélico no Brasil e pentecostal do mundo. Agora, quando você fala o maior movimento pentecostal do mundo, nós estamos falando de um rebanho de quantas pessoas? Quantas milhões de pessoas? 50 milhões de pessoas, e estimativas bastante conservadoras no Brasil, somos 8% da população brasileira, o que significa dizer que somos 13 a 15 milhões de pessoas no Brasil. A Assembleia de Deus. Só a Assembleia de Deus. A diferença é que nós não somos centralizados, tá? Nós não somos uma igreja que, produto de um tempo moderno, quando as igrejas são muito mais centralizadas e muito mais urbanas. Nós somos uma igreja de 100 anos que fundamos igrejas e elas ficam responsáveis pelo seu próprio destino sem responder a nenhuma autoridade central. Agora, quando a gente fala nesse centenário, e Belém agora está se preparando para o centenário, porque o centenário acontece em junho, dia 16, dia 17, dia 18, existe uma programação, à noite toda ela no Mangueirão e durante o dia toda ela no centro de convenções do centenário. Inclusive está sendo construído o centro de convenções, né? Está sendo construído, acho que a população toda já percebeu, é um espaço imenso, construído num tempo recorde. E servirá para abrigar também convenções, exposições da própria cidade. Não terá o efeito só religioso. Agora, essa programação, ela está sendo divulgada no Brasil inteiro. Significa dizer que nós vamos ter aqui mais ou menos quantas pessoas de fora, Samuel? Olha, nós estamos com problema. Hoje nós já temos confirmado 30 mil pessoas de fora. Os hotéis, todas as hospedagens, todos os clubes, todos os acampamentos, tudo isso, uma espécie de fórum mundial daquele, nós estamos preparando para isso. Nossa expectativa é que cheguemos aí a 50 mil pessoas de outros estados. Agora, vamos ter aqui algumas novidades também. Por exemplo, haverá agora o museu da Assembleia de Deus, o Museu Mundial, vai funcionar em Belém. Isso, nós estamos chamando de Museu Nacional da Assembleia de Deus, exatamente uma tentativa a mais de que esse tipo de patrimônio não seja roubado para Rio e para São Paulo.
onde há mais facilidade. Então, será aqui montado e nós pretendemos, com isso, atrair um turismo cultural e religioso para a cidade de Belém. Pela primeira vez, 100 anos depois, a Assembleia de Deus terá o seu Museu Nacional aqui em Belém do Pará. Olha, eu voltei com o Samuel Câmara, que é o pastor aqui da Assembleia de Deus em Belém. Cada cidade tem o seu comandante da Assembleia de Deus? O centro de decisões da Assembleia de Deus é o município. É o município. Nós não temos nenhuma autoridade nacional. Nós temos uma agremiação que nos reúne para fins fraternais e de planejamento, mas nenhuma hierarquia. Agora, esse tempo todo que a Assembleia funciona, 100 anos da Assembleia funcionando, ela passou por dificuldades, como toda igreja. Eu estava até comentando sobre isso um dia desses. Havia contra os crentes, né, na década de 80, um certo preconceito, né? Hoje eu acho que isso acabou, Samuel. Acabou de certo modo. Eu acho que hoje ele é um pouco mais sofisticado só, né? Eu tenho a impressão, a gente precisa dizer, antigamente era aleluia, peixe no prato, farinha na cuia, não é o Bíblia, apedrejamento. Hoje existe favorecimentos ainda do Estado, sem dúvida nenhuma. Você, por exemplo, procura um templo de igreja evangélica com a Assembleia de Deus numa praça grande, com a praça na frente, em terrenos imensos, não existe. Então, existe ainda um certo favorecimento, existe um ranço ainda do Estado privilegiar determinados grupos religiosos. Mas não há problema. Eu acho que a força da Assembleia de Deus está no seu povo. E esse povo é um povo muito guerreiro, que abre seus espaços todos, e também conquistamos muito espaço atualmente. Agora, sabe uma outra coisa que me impressiona muito? A gente pode ir para qualquer cidadezinha desse interior do Brasil. Não é só do Pará, no Pará também tem, mas do Brasil todo. As menores cidades, as beiras de rio, a gente vai encontrar uma plaquinha, Assembleia de Deus. Quer dizer, a filosofia da Assembleia de Deus sempre foi essa de estar em todos os lugares. Talvez esse seja o maior distintivo da Assembleia de Deus e diferencial das demais igrejas mais metropolitanas. Nós somos uma igreja tipicamente missionária. Nós somos uma igreja que os recursos da cidade nós investimos no interior, onde não existe como retirar de lá nenhum resultado econômico e financeiro. Você falou a verdade nisso. Qualquer lugar do Brasil, qualquer estrada, qualquer rio do Brasil, a cada 2 horas haverá uma casinha Assembleia de Deus com uma família enviada da cidade para lá para ajudar o povo daquele lugar. Nós somos a mais capilarizada, a mais missionária, a mais evangélica. Aliás, convenhamos, ser igreja e não ser missionária e não buscar aqueles que estão desamparados, talvez seja uma falha. Agora, para a gente terminar a nossa conversa, a Assembleia de Deus, então, tem essa programação que vai acontecer nos dias 16 a 18. De junho. Nós teremos... Quais são as pessoas que vão vir para cá, da direção nacional da igreja? Conta um pouquinho do que vai acontecer nessa programação. O centenário está sendo festejado o ano todo e há programações em todas as regiões e estados de aquecimento. Aqui será o ápice da programação, o encerramento, porque o aniversário é dia 18 de junho, mês 6. Nós vamos sacudir essa cidade com movimento. E nós teremos aqui todos os órgãos, todos os representantes da Assembleia de Deus no Brasil e também no mundo. Começando por segunda-feira, terá uma grande reunião de liderança, onde todos os líderes do país estarão presentes. E nesses dias, 16, 17, 18, é o povo. Nós esperamos superlotar o Estádio Olímpico, aliás, inclusive o gramado, já com o piso, pela primeira vez sendo utilizado, e nós teremos os nomes todos. Nós não estamos distinguindo, assim, nomes, porque a festa é maior do que os indivíduos, mas todos os grandes cantores e todos os grandes pregadores e conferencistas estarão presentes. Nesse momento, nós temos até uma briga por agenda. Todo mundo quer e nós estamos evitando essa ideia para que as pessoas saibam que a instituição e a festa é maior do que tudo. Quero aproveitar para agradecer você. Não é natural do seu programa estar fazendo entrevistas religiosas, mas bacanamente você está distinguindo a Assembleia de Deus com isso aí. Aguardo você e todos vocês que nos assistem em uma dessas festas. Vamos ocupar tudo que é praça, tudo que é rua. Nós somos parte desse povo, nós somos irmãos, nós somos belemenses. Bom, então é isso.
A Assembleia de Deus faz no mês de junho, 16, 17 e 18, a sua grande festa para comemorar o centenário. E o motivo principal da gente ter vindo aqui é que eu estava comentando com o Samuel. Quando eu cheguei nessa cidade, eu contava para as pessoas que a Assembleia de Deus tinha nascido aqui, eles ficavam surpresos. A gente lá fora já sabe disso. Eu acho que isso é um motivo de orgulho mesmo para quem é dessa cidade, para quem vive nessa cidade, o fato da Assembleia ter nascido aqui e estar ocupando aí o mundo inteiro. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Magazine Nazaré. Tudo para você, sua casa e muito mais barato. Você tem tudo para ser feliz. Duque e São Francisco. A escola. Você vai reconhecer esse sabor. Experimente agora.